Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. Nossa aula de hoje é uma aula bem rápida, bem simples sobre protozoários. Então não vou me aprofundar muito, vamos falar mais assim sobre as características deles mesmo, para a gente dar uma conhecida nesses seres. Eu sou a professora Liciane Yoshimori. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Virão muitos vídeos legais aí, principalmente nessa quarentena, eu tô muito animada. Bom, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, né? Mas atualmente nós estamos na quarentena. Bom, bora pro vídeo, né? Sem mais delongas, já deixa aquele like se você já gostou do tema desse vídeo. Bom, o que são os protozoários, gente? Os protozoários são organismos unicelulares. O que são organismos unicelulares? Que tem um único tipo de célula. Então, eles não são, apesar de serem eucarióticos, igual nós, seres humanos, né, que tem uma célula toda bonitona, desenvolvida, eles têm apenas um tipo de célula no corpo. É diferente de nós, seres humanos, que somos multicelulares, temos vários tipos de células, né? Tipo, célula nervosa, célula do tecido muscular, célula do tecido adiposo. Então, são células diferentes, né? Mas que são eucarióticas, que tem tem todo um maquinário dentro da nossa célula, né? Não é uma célula primitiva. Bom, esse tipo de protozoário, esse tipo de ser, eles têm uma nutrição heterotrófica. O que é essa nutrição heterotrófica? É a capacidade de produzir seu próprio alimento? Não, eles não têm essa capacidade. Tá? Então, o que eles dependem? Eles dependem de se alimentar de outros seres vivos. Então, por exemplo, os parasitas, eles ficam ali só esperando, por exemplo, parasitas dos seres humanos, eles estão ali no intestino, né, por exemplo, só esperando chegar coisas para ele, tá? Então, ele tem que, de certa forma, buscar a comida, buscar o alimento dele, buscar a fonte de energia dele, tá? Então, a nutrição heterotrófica desse ser é isso, ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ele não é autotrófico, tá? Ele é heterotrófico. Bom, a maioria dos protozoários são de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de seres vivos, né? Inclusive dos humanos, tá? Então, pode ter também dentro dos animais, dentro do corpo dos animais, dentro de outros seres também. Mas a gente vai começar a falar agora aqui no canal de uma patologia ou outra, uma parasitologia ou outra, perdão, dos protozoários, tá? Bom, protozoários são do reino protista, juntamente com as algas. E por serem eucariontes, apresentam núcleo individualizado. Então, a diferença entre um ser eucarionte e procarionte é que no eucarionte a gente tem um núcleo bonitinho guardando o DNA ali, né? Com todas as organelas em voltas. Não fugiu a palavra agora? O procarionte, ele não tem esse núcleo envolvendo o DNA dele, tá? Ele tem o DNA solto no citoplasma, beleza? A única célula que ela tem, que os protozoários têm, porque eles são unicelulares, fazem todas as funções que normalmente um ser multicelular faz, que é respiração, excreção e reprodução. Então, essa única célula deles consegue fazer essas três funções, de respiração, excreção e reprodução, tá? Uma característica típica dessas células é a presença de vacúolos. Então, eles têm os vacúolos contráteis ou pulsáteis, né? Como você achar melhor. Com função de realizar regulação osmótica. Ou seja, regularizar a quantidade de água, tá? Por quê? Porque a pressão dentro dessas células, desses seres, a diferença de concentração entre o citoplasma desses seres, o líquido que eu tenho dentro desses seres, com o líquido que eu tenho no ambiente externo, onde ele está, é diferente, tá? Então, constantemente tem entrada de água por osmose dentro do bichinho. Então, ele tendo esse vacúolo contrátil ou pulsátil, ele controla essa quantidade de água.
Então, ele vai recolhendo e eliminando todo o excesso. Então, conforme ele for encharcando, ele já vai expulsando o que tem de excesso. Então, esse vacúolo contrátil vai expulsar o que eu tenho de excesso de líquido ali dentro. E com isso, ele controla a regulação osmótica dele, tá? Bom, agora vamos falar só um pouquinho sobre a classificação desses seres, né? E eles são classificados de acordo com a locomoção deles. Então, a gente diferencia os tipos de protozoários, tendo como base a locomoção deles, tá? A locomoção deles no meio aquático. Então, de acordo com esse reino protísteo, existem 4 tipos de protozoários. Os protozoários ciliados, os flagelados, os sarcodíneos ou risópodos e esporozoários. Então, aqui embaixo coloquei o desenho de cada um deles. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e vamos ver que tem diferença entre um e o outro por conta da locomoção deles, tá? Mas todos os 4 têm todas aquelas características anteriores que eu falei para vocês. São são unicelulares, eucarióticos, de meio aquático, enfim. Tudo que a gente já falou anteriormente, tá? Bom, então só olhem bem a figura aqui, ó. Aqui é um flagelado, aqui é um risópodo, aqui é um ciliado e aqui um esporozoário. Então vamos para ciliados. Os ciliados, qual é o meio de locomoção dele? O nome dele já lembra muito, né? Eles se locomovem por auxílio de cílios. Então eles têm cíliozinhos em volta deles, ó, como se fossem uns pelinhos, tá bem? Então eu coloquei um desenho, que no desenho às vezes é mais fácil de visualizar, e coloquei ele visto no microscópio, como ele é, tá? Esse aqui é um paramécium. É um protozoário chamado paramécium, tá? Bom, aqui dentro, ó, se a gente observar, eu tenho o vacúolo contrátil dele. Eu tenho até vacúolo digestório, gente, que eu não falei pra vocês, mas o que que é? Já dá pra imaginar, né? É aqui onde ele faz o processo de digestão dele. Então, o ser que entra aqui, né, o que ele se alimenta, a partícula que ele se alimentar, vai vir até o vacúolo digestório. Através de enzimas, ele vai dissolver e jogar fora aquilo que ele não precisa, tá? E aqui o vacúolo contrátil, que é aquele que controla a osmolaridade. E aí tem outras coisas aqui que não vem ao caso agora, tá? Então lembrem-se, esse ser se locomove através de cílios e eles são seres bem rápidos, tá? No meio aquático. Protozoário flagelado. Então, os flagelados, eles utilizam como meio de locomoção o flagelo. Então, aqui eu tenho um Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado. Então, ele lembra muito o rabinho do espermatozoide, né? Então, esse rabinho que esse ser tem é chamado de flagelo. Porém, aqui, o Trypanosoma cruzi tem um flagelo. Mas se a gente olhar na figura do lado aqui, eu tenho seres protozoários flagelados que têm mais de um flagelo. Então, eles se locomovem através desses rabinhos, tá? Que ele pode ter um, como pode ter dois, como pode ter três, enfim. Não necessariamente precisa ter um só. Beleza? Então, o Trypanosoma cruzi é um exemplo de protozoário flagelado. E ele causa a doença de Chagas. Doença de Chagas é aquela que o barbeiro senta, faz as fezes, e aí a pessoa coça, e conforme coça, essas fezes entram pelo buraquinho, né, do que o barbeiro fez ali e contamina a pessoa, deixando tudo grande, né? Dependendo de onde ele se instala, pode ser o coração que fique maior, o esôfago, o colo do intestino, enfim. Não vem ao caso agora a gente falar sobre isso. Por enquanto, é só para vocês saberem que tem protozoários que são flagelados, então, que se locomovem através desses rabinhos, tá? Os protozoários risópodos ou sarcodíneos se movimentam com a ajuda de pseudópodes. Esse nome pseudo é falso, pods, pés. Então, através de falsos pés, eles vão caminhando, né? Vão se movimentando.
Esses pseudópodes são prolongamentos citoplasmáticos. Então, a ameba é um exemplo bem legal da gente estar estudando de pseudópodes, né? De risópodes. Olha aqui, ó. Cada pezinho desse aqui, ó, é um pseudópode, tá? Então, a ameba é aquele ser que vai se arrastando, vai jogando seus prolongamentos, vai jogando esses pezinhos aqui pra frente e se puxa. Joga, lança o pezinho e puxa, vai se arrastando, tá? E aí, aqui, ó, numa figura real, a gente tá mostrando o vacúolo de água, que é aquele vacúolo pulsátil, o núcleo da célula dele, né? E os pseudópodes, ó, os pezinhos. Então, ele se locomove jogando esses pezinhos pra frente e se puxando, tá? Bom, aqui eu coloquei um exemplo bem legal para vocês verem como é que ele faz. Claro, é um ser muito mais lerdo, né? Muito mais lento do que os outros anteriores que a gente viu. Mas, ó, ele detectou uma partícula ali, um alimento para ele. O que ele vai fazendo, ó? Ele vai prolongando os pseudópodes dele, os pezinhos, ó, até ele conseguir englobar totalmente aquele ser. Então, ó, aqui eu tenho a partícula englobada. E aí essa partícula vai para dentro do vacúolo digestivo. Vai ser destruído através das enzimas, né? E aí o que ele não for utilizar mais, ele lança para fora. E assim ele vai se alimentando e se... como eu falo? E tendo energia para ele poder continuar a vida dele. Já o protozoário esporozoário, ele não tem nenhum tipo de estrutura locomotiva, né? Locomotora. Eles são levados através, por exemplo, da água, através da corrente sanguínea, pelo ar. Ele é levado, né? Não tem um pezinho que... Ele depende que alguma coisa leve ele. Então, ou o vento vai levar, ou a água vai levar, ou a corrente sanguínea vai levar, enfim. De alguma forma, ele consegue se locomover, né? Mas não por ele. Ele depende que outras coisas aconteçam para que ele consiga se movimentar. Então, aqui, por exemplo, tem, deixei como exemplo para vocês, o Plasmodium vivax, que é o que provoca a malária, tá? Então, o ser que provoca a malária, ele é um esporozoário, ele não tem nenhum meio de locomoção. Ele vai dependendo de outra coisa que aconteça, né? O ar, a água, enfim, para que ele consiga se locomover, tá? Bom, gente, então acabamos a nossa aula. Muito simples, né? Os protozoários é facinho de se estudar. Então, não esqueçam que eles são diferenciados de acordo com a locomoção deles, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula rapidinha, que para mim 13 minutos é rápido. Então, não deixe de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe no Facebook. E me sigam nas outras redes sociais, Instagram e Facebook. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!